Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Hoje nós vamos abordar 3 temas. A gente vai falar das razões que têm deixado os homens revoltados, por que você deveria esquecer essa ideia de mentalidade alfa, que a gente vê muito por aí, e também por que você deveria entrar no modo Ghost, tá? Eu vou dar a minha opinião e vou contar algumas vivências e porque eu acho que a sociedade atual não é mais um lugar para o homem. Eu vejo muita gente aí falando na internet, a mulherada aí falando que os homens estão generalizando, eles estão revoltados porque ficaram com uma mulher que às vezes o traiu ou fez qualquer outra coisa e o homem começa a generalizar. Eu discordo totalmente disso, eu acho que essa não é a razão para a revolta masculina. Na verdade, o que eu vejo é exatamente o contrário. Já citei e reitero, um homem que eu conheci na comunidade em que eu vivia, o cara mexia com carreto, né? Aí ele descobriu que a mulher estava traindo e decidiu se separar. De bom grado, mesmo tendo levado um belo par de chifres na cabeça, o cara deixou a casa para ela, porque ela é mãe, né? O título de mãe serve para a mulher poder fazer qualquer coisa e exigir todo tipo de privilégio. Aí ele deixou a casa para ela e foi morar em outro lugar, né? Então os homens, na verdade, eles cedem até demais, não reclamam, porque se reclamam são chamados de mariquinha, e se não reclamarem, vão dizer que ele é negligente, que ele não liga para o filho, que ele não se importa com a mulher. Então, de qualquer forma, o homem vai estar errado, né? E o que dá essa revolta, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, se você concorda comigo, deixa aí no comentário, compartilhe alguma situação se você quiser, para a gente enriquecer mais o debate. O que deixa o homem revoltado não é uma situação de tragédia, infelicidade e infidelidade em sua vida, porque o homem que tem maturidade, esse homem sabe que a vida não é perfeita, que as pessoas têm defeitos, que a gente se engana e que os erros podem ser usados para a gente ir construindo o alicerce do nosso castelo, que é uma personalidade forte, né? O erro vai lapidar a nossa personalidade, a nossa resiliência mental. Então, o que é que está deixando os homens tão revoltados? Eu te falo, não é as situações pontuais de desventura que esses homens passam em suas vidas, mas todo um conjunto de negligência, injustiça e demonização que o homem vem enfrentando na sociedade. Eu fiz uma pesquisa uma vez no meu Facebook e falei assim, galera, vocês já passaram aí por uma situação ruim, de dificuldade, em que você precisava de apoio da sua família, mas a sua família te virou as costas? E os caras falaram já. E foi uma série de comentários ali, e eu fiquei assim, boquiaberto com certas coisas que eu tinha visto, né? Eu acho que é questão da família do homem ficar ao lado da mulher, né, da ex-mulher dele, em casos de extorsão, alienação parental. Eu acho que isso aí é bem comum, né? Porque a gente acha que o homem é o burro de carga na sociedade. Vou citar exemplos pessoais mais adiante. E que a mãe tem que ficar com o filho e ela pode tudo. Então isso aí é mato, né? Foi um monte de cara lá falando que a família tocou foda-se, né, para a depressão dele quando ele perdeu o filho. Estava sendo impedido ativamente pela ex-mulher de ter contato com a criança, ou em caso de desemprego, até mesmo em caso de pensões abusivas, ninguém queria saber se ele teria que trabalhar 50 horas semanais para poder pagar aquele valor. Isso aí eu acho que não é muita surpresa para ninguém. Mas eu vi outros exemplos que eu achei assim absurdos, né? Um dos caras lá foi acusado de abusar sexualmente de uma mulher e o pai do cara ficou com raiva dele quando ele foi simplesmente acusado, sem provas, né? O cara falou, meu Deus, eu não te criei para você fazer uma coisa dessas. Não foi esse tipo de homem que eu criei para ter aqui sob o meu teto.
Como que você teve coragem de cometer um absurdo desses? Como você teve coragem de cometer esse absurdo? E o cara falando, pai, isso é mentira, eu não fiz isso. E o pai não queria acreditar no cara não, né? Até que ele foi de fato inocentado e o pai não teve a coragem e a decência, tá? De pedir desculpas pro filho. Aí ele falou, né, que embora ele ainda converse com o pai dele, ele tem hoje uma relação bem enfraquecida, bem abalada, e eu confesso que eu agiria até de modo mais extremo, né? Eu romperia relações com meu pai, definitivamente, se ele duvidasse de mim em uma situação dessas, né? E eu comento agora com vocês casos que eu vivenciei ao longo da minha vida e que me foram fazendo perceber que não vale a pena a gente ter envolvimento na sociedade. Eu tive alguns relacionamentos aí durante a vida, né? Considero que eu tive vasta experiência com mulheres, então eu posso falar não só do que eu observo fazendo o trabalho aqui no canal, mas também as coisas que eu vivi. E eu notei que boa parte das mulheres, até da minha própria família, como dizia o mestre Raccoon em Raccoon, elas são extremamente ginocêntricas, né? Mulher defende mulher, acima até do laço familiar. E às vezes que eu namorei, eu notei que tinha esse discurso de que a mãe pode tudo, de que o pai só tem que pagar, que não tem direito a nada, né? Esse discurso é generalizado na sociedade. Mas eu notei também até a falta de vergonha de alguns familiares das minhas ex-namoradas que não hesitavam em falar que ela tinha direito a coisas que elas não tinham conquistado e que eu tinha ou herdado da minha família ou, né, nem eram bens meus propriamente ditos. Uma das minhas namoradas, que ficou um tempo comigo no sítio, ela, olha só, quando eu digo que você tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes as que se dizem antifeministas são até piores que as feministas. Elas falavam assim, ó, você tem direito, tá? Aquela casa ali que você tá ficando com ele, você também tem direito. E não foi só o familiar de uma namorada que disse isso não, meus amigos. Foram vários familiares de várias namoradas que eu tive. E as minhas ex-namoradas, algumas delas, quanto mais tradicional uma mulher se considerava, e tradicional só na hora de cobrar papel do homem, mais ela queria ou achava que tinha direito a ter acesso aos seus bens. Olha que ironia. Quanto menos tradicional e mais moderna, digamos assim, eram essas mulheres, menos elas acreditavam que elas tinham direito nos bens que não foram conquistados por ela. Aí que entra a questão. Você às vezes vai encontrar aí uma mulher que acha que ela não tem que ter direito ao que é seu. Ela pode, primeiro, estar mentindo e, segundo, ela pode sofrer pressão da própria família, né, das conservadoras, que não são conservadoras coisa alguma, para tomar o que é seu. E às vezes a família até impõe, né? Eu vejo muito caso aí de homem que poderia ter uma boa relação com a ex-mulher, mas é a ex-sogra dele que fala assim, não, você vai pedir pensão, senão você não mora sob o meu teto. Você consegue perceber que às vezes, né, quando a mulher termina, é muito comum que a mulher volte para a casa da mãe dela, é a mãe que obriga a mulher a entrar na justiça, né? Então você tem que analisar todo o cenário, analisar se ela vai mentir, analisar se a família vai pressionar para ela te depenar no divórcio. É muito mais complexo do que parece, né? E cito aí para vocês algumas situações que me deixaram bem revoltado, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que gosto de defender os meus pensamentos, né? Salvo certas situações que eu vou mencionar aqui mais adiante. Uma das minhas ex-namoradas tinha uma avó que já tinha abortado, era evangélica fanática, mas já tinha abortado, estava dando em cima de homem casado, mas na hora de vir com o discurso de que o homem tem que pagar as contas, não havia hesitação alguma. Certo dia ela chegou para mim e falou assim, você tem que pagar pensão, né? Mesmo eu estando numa situação de desemprego.
Aí você vai falar, tudo bem, mas ela também achava que eu tinha que sustentar a minha então namorada, que não era a mãe do meu filho, que eu tinha que sustentar a casa que eu tava, que era dela, né, dessa avó, que eu tinha que sustentar a avó dela também. E, pasmem, eu não tinha direito de opinar em nada na casa. Então ela basicamente achava que eu tinha que desembolsar R$ 2.000 para ficar sustentando mulher mais jovem que eu, com quem eu não tinha filho. Filho, né? Muitas vezes filho que você não pode ver, ou não tem plenos direitos paternos. Sustentar a avó, que é aposentada, e na hora que eu queria levar um amigo meu na casa, ela falava, né? Ela era desse tipo, aqui não entra ninguém, né? E ela ainda era um pouco racista, né? Não gostava muito de negro, não. Não vai ficar trazendo negro aqui na minha casa, não. Era racista ainda. E aí eu perguntei um dia, falei assim, olha, você quer que eu sustente a casa, que eu sustente a mulher mulher que eu não tô mais me relacionando, que eu sustente sua neta, você, mas você não deixa eu trazer um amigo aqui? Ela falou, a casa é minha. Aí eu falei, se a casa é tua, sustenta você. Aí ela, não, mas você é o homem. Tu consegue perceber a hipocrisia dessas mulheres, né, mais velhas? Consegue perceber o grau de insanidade que está a sociedade? O homem é literalmente um banco ambulante que só serve para pagar e não tem mais direito nenhum. Cito mais uma outra situação também da minha família. É uma outra a pessoa que também tem mais de 70 anos, se diz católica, se diz conservadora, milita contra o PT e é bolsonarista. Aí certa vez, todos nós almoçando juntos, ela veio com aquele discurso de igualdade, que hoje a situação mudou e que a mulher não tem mais que ser submissa. E eu fiquei só observando. Eu gosto primeiro de observar e dar bastante corda para ver até onde a pessoa vai chegar, que aí depois você pode tentar pegar a pessoa, né, numa contradição, mas infelizmente mulher não sofre mais de dissonância cognitiva, tá? Não sofre. Aí, direito igual para cá, direito igual para lá, mulher não tem mais que ser submissa, hoje são direitos iguais. Até aí eu concordo, né? Só que a gente sabe que não é direito igual. A mulher tem muito mais direitos que os homens, muito menos deveres, e à medida que elas conquistam mais privilégios, elas não deixam que os homens se abstenham dos seus papéis tradicionais de gênero, mas o homem não pode nem pedir que uma mulher lave uma louça hoje, que ele é taxado de machista. Papel de gênero do homem continua, pimenta no rabo dos outros é refresco, né? Mas o papel de gênero da mulher ninguém pode exigir. Aí, uma ex-namorada minha conseguiu um trabalho e eu nunca gostei muito dessa ideia de sustentar a mulher, né? Eu acho que pro padrão do brasileiro eu fui menos gado até do que o usual. E eu cheguei e dei o ultimato, olha, eu não vou te bancar, você tem que trabalhar, até porque hoje são direitos iguais, as próprias mulheres exigiram isso. Ela achou aquilo um absurdo, né? Não, você tem que sustentar. O que aí, em várias outras ocasiões, agora vocês são um só. O que é dela também é seu, né? Querendo que eu divida patrimônio com mulher que eu nem tenho filho, né? Aí eu falei assim, ô tia, você falou aquele dia que são direitos iguais, né? Se é direito igual, por que a mulher não pode trabalhar? Aí ela, não, mas não é esse tipo de direito que a gente fala. Então não é direito igual. Elas não querem direito igual. E na minha família todo mundo sabe que eu tenho esse tipo de pensamento. Alguns concordam, outros discordam, a maioria respeita e quem mais se indigna, acreditem ou não, tá, meus camaradas? São as mulheres mais velhas que se dizem conservadoras e tradicionais, mas que compraram todas as pautas do feminismo de primeira e segunda onda, tá bom? Aí eu vi realmente, né, que a hipocrisia reina suprema e comentei com uma outra mulher, na minha família tem basicamente só mulheres, então eu vejo como funciona a mentalidade
E falei como que concorda, né, que os direitos são iguais. A minha mãe, na verdade, nunca pediu pensão de homem nenhum, sempre se virou sozinha, né? Tudo que tem conquistou com o trabalho dela, né? Aí falei assim, ó, você vê como que é hipocrisia, né? Direito igual só na hora que convém e tal. Aí ela me disse o seguinte, você tem que dar um desconto que essas mulheres, né, são mais velhas, é outra mentalidade, ela não vai conseguir entender como funciona a sociedade hoje, mas eu discordei e falei, não, isso não é verdade, né? Elas não querem se adequar à ideia de que a mulher tem que ser a provedora de si própria, né? O homem não tem mais essa obrigação, mas elas se adequaram facilmente na ideia de que a submissão não deve mais acontecer, ou de que a mulher tem o direito de trabalhar, mas ela trabalha para o dinheiro dela ser dela. Então você nota que esse pessoal que se diz mais tradicional e de outra época é até pior, né? Você vê que esses conservadores, né, entre aspas, que ainda estão nessa mentalidade de que as mulheres devem ser liberadas de uma sociedade que as restringe, são até piores, né, do que algumas feministas que a gente vê por aí. Tá rolando agora aí uma votação nos Estados Unidos, e eu fiquei abismado com o que eu li naquela matéria. Os conservadores estão querendo impedir que haja alistamento obrigatório. E lendo a matéria, o cara estava dando a seguinte justificativa, que quando você tem que recrutar mais soldados, é que às vezes tem gente morrendo na guerra e você precisa repor. A gente está falando de vida, tá, meus amigos? Você não se esqueça, não, que por trás desse soldado tem uma família, tem os sonhos dele, né? A gente tem que falar também do homem um pouco e não só das mulheres que perdem quando o homem morre em uma situação de conflito. Tem homens que vão voltar para o seu país sem uma perna, sem um braço, né? Aí os conservadores estavam dizendo o seguinte, que isso não cabe à mulher, que a mulher não tem que se alistar, porque cabe ao homem ter esse papel, que é o homem que levanta à noite em casa para ver se tem um ladrão entrando ali, que é o homem que defende a sua nação. Mas esses mesmos conservadores não fazem objeção quanto às reivindicações, por exemplo, da mulher no mercado de trabalho. É direitos iguais, deveres não. Aí uma feminista, olha só que ironia, pessoal. Uma feminista, né? É um milagre uma feminista coerente, porque elas querem também direitos máximos, deveres mínimos, falou assim, eu acho isso fruto de uma discriminação, eu sou do exército e eu acho que a mulher é plenamente capaz. Então você consegue perceber que tem ginocentrismo dos dois lados da moeda, né? E que quem mais está tentando preservar as mulheres de certas funções sociais, como por exemplo de se sustentar, que é a obrigação da mulher se sustentar. O homem não tem obrigação de prover mulher nenhuma. São os próprios neocons, neotradicionalistas, né? E do outro lado a gente também vê feminista usando pesquisas fajutas de que mulher ganha menos, o que é mentira, de que o pai é abusador, portanto a mãe tem que ter a guarda, de que como as mulheres ganham menos, o homem tem que ceder patrimônio depois do divórcio, porque a mulher ficou cuidando dos filhos, porque elas querem cuidar, mas as feministas usam a narrativa da misandria de que o homem, né, na verdade, não quer cuidar dos filhos quando ele está sendo impedido. Conservador hoje e feminista, dois lados da mesma moeda. Feminista, direitos máximos. Conservadores, direitos mínimos para o homem e só dever. Então um foca no dever masculino e outro foca no privilégio feminino, né? Tá entendendo por que o homem se revolta? Ele sofre calado, a própria família lhe nega direitos, lhe imputa deveres, um atrás do outro, aí as pessoas falam que ele está revoltado porque ele tomou um chifre. Não é verdade. Ele está revoltado porque toda a sociedade lhe negligencia, na verdade, quando ele precisaria de apoio, né? Depressão masculina não deve nem existir. Vira homem, vira homem. Você não pode ficar deprimido quando perdeu casa, perdeu filho, perdeu tudo. Certo?